Olá, pessoal, estamos aqui em mais um programa Mindset, o centésimo, sexagésimo primeiro programa do Mindset no canal Poa Extremo. Queria agradecer a todos vocês. Hoje, dia 5 de dezembro, 16 horas, vai para o ar o nosso programa. A apresentação aqui, o Chicão Lumertz, Francisco Killing Lumertz. Temos um convidado especial, o Alexandre César Fux, doutor Alexandre, cardiologista formado em gestão hospitalar e auditoria médica, com especialização em gestão de pessoas pelo Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, reconhecidíssimo em São Paulo. O programa está sendo transmitido para mais de 196 países pelo canal 160 da Soul TV. PoeStream, né, é o canal de TV de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Sempre lembrando que o mais importante para nós é você. Apoio Shopping Total, mais de 20 anos, presente a cada momento. Móveis do bem, móveis para toda a vida. Bendita Decor, porque o seu ambiente merece ser bendito. E os patrocínios, né? Da Kia São Motors, a Avenida Ceará. Aliás, agora não está na Ceará, né? Falar com o Jefferson, quer comprar sua moto, quer comprar seu carro. Fala com o Jefferson que o cara é bom de negócio. Método Soluções de Engenharia, né? Engenharia não é só construção. Engenharia está para solucionar vários problemas da nossa sociedade. Contate a Método. E, por fim, a Promed. Aqui nós temos hoje o Alexandre Fux, é um dos diretores da Promed. Promed que tem serviços de saúde, serviços de médicos em hospitais, uma empresa que tem sendo reconhecida pela sua atuação e a sua, vamos chamar assim, sua eficiência e eficácia na busca da excelência dos serviços médicos. Fux, seja bem-vindo, bom falar contigo, querido. Como é que tu estás? Tudo bem, Chicão, prazer estar falando com toda a tua audiência. Estamos aí à disposição para a gente conversar, falar um pouquinho mais aí sobre gestão médica, sobre a prática Isso. médica. Bom, Fux, tu sabe que uma das recomendações do Fabiano Brasil, que é o nosso craque aí, o fabuloso, né? Aliás, eu até deixei de passar aqui a ficha técnica, foi uma gafe aqui para mim, né? Ó, a direção-geral Fabiano Brasil, né? Fabiano está na Band agora, coordenação de jornalismo Tavison, coordenação técnica Flávio Mota e operação técnica o Eduardo Azevedo. Não podia deixar essa turma de fora aqui. Queridos, muito obrigado por estar nos viabilizando aqui esse contato com o Fux. Fux, a gente já vinha há horas tentando fazer essa conexão, legal poder fazer isso. Hoje nós temos um dia especial, temos lá o evento da Promed à tarde, nós vamos estar lá juntos, né? Essa empresa especial que acaba cativando as pessoas pelo seu modo de ser, seu modo humano de ser, né? Sempre encarando a realidade, é muito legal a cultura da Promed e eu tenho me emergido cada vez mais imerso, né, nessa cultura e muito bacana. Fux, então, o que o Fabiano recomenda sempre para mim, porque mindset tem a ver com tudo, né? Qualquer coisa que eu falar é mindset, né? Então ele disse assim, não, mas tu tem que focar na questão do mindset, e nada melhor que falando com um médico, né? Mas eu sempre procuro dizer como é que tu pensa, tá? Essa é a tônica do programa. Como é que é teu pensamento? E a gente não pode falar de pensamento sem falar um pouquinho das nossas origens. Dá uma palhinha aí do Fux, papai, mamãe, criação. Como é que surgiu esse especialista cardiologista aí? Conta um pouquinho Vamos dessa lá, história aí. vamos lá. Talvez a minha história ela fuja um pouquinho do Convencional. tradicional. Né, eu sou irmão de um ex-atleta, de um ex-jogador de futebol, hoje atualmente técnico, né, de futebol. E meus pais, um pai mecânico, uma mãe faxineira, né, morávamos em Santa Rosa, a 500 quilômetros de Porto Alegre. Meu pai com aquele objetivo de querer que os filhos dessem certos na vida, fez com que o meu irmão, oportunizou o meu irmão a ser jogador de futebol, né, insistiu, trouxe o meu irmão pro Inter, né, meu irmão acabou virando jogador de futebol. E como toda a história de jogador de futebol, né, vem de família humilde, vem de família pobre, ele acabou me oportunizando, né,
a fazer uma faculdade de medicina. Tentei jogar bola, né? Até os 16 anos ali joguei futebol no Internacional. Como ele viu que não, né? Eu não dava para coisa, acabei sendo mandado embora do Inter e aí ele olhou para mim e disse: olha, acho que tu vai ter que estudar. E aí eu sempre tive aquela veia, né, mais propícia a estudo, né, a pesquisa, e aí acabei indo para o lado da medicina, encantado por um estudo de longevidade que o Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC fez lá em Veranópolis. Então ali eu participei daquela pesquisa sobre a longevidade, foi um estudo renomado no mundo inteiro, com Emílio Moriguchi, né, e família. Pai e filho. Pai exatamente. E filho. Então, a partir dali eu fui encantado pela área médica e desde então não abdiquei desse sonho e que hoje se tornou realidade com a ajuda, né, fundamental do meu irmão no custeio disso aí. E de lá para cá acabei evoluindo na parte médica, na parte de gestão, na parte de especialização e hoje estamos aí à frente da gestão médica, em especial da Serra Gaúcha ali em Caxias, aonde a Promed está em vários hospitais ali fazendo gestão e levando soluções de saúde. Pô, que sensacional, acho muito interessante, né? A gente sempre guardar as origens, né? Isso requer pessoas de bastante caráter, parabéns, né? Isso me lembra quando tu fala da família pobre, né? Isso, quando a gente faz o mindset da memória, vamos chamar assim, e vem os flashes, né? A gente vê os sacrifícios que os pais, os vós tiveram, né? Meu avô era colono, veio da Alemanha e ganhou umas glebas, foi trabalhar ali, né? Filho era para produzir 17 filhos para mão de obra, poder fazer a terra, né, cara? E a gente então vê assim que, embora tivesse bastante felicidade, dificuldade, mas era uma turma feliz, né? Uma turma que se realizava com o trabalho, se realizava com as coisas. Eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Acaba passando esse DNA de ser feliz no trabalho. Meu pai tinha aquela frase que dizia: a vida não é um dia de alegria nem de tristeza, é um dia de trabalho, né? Exatamente. Tu tá meio xarope, levanta e vai trabalhar que passa. Se tu tá te achando, vai trabalhar que vai passar também isso, né? E o médico tem isso, essa isso. Me fala um pouquinho dessa trabalho de praticamente um médico é um workaholic. Não sei se você já ouviu falar nesse conceito. Existe o workaholic, mas quem é apaixonado pelo que faz é um workaholic, né? Fala um pouquinho sabes sobre que a medicina ela exige, ela te toma, né, muita coisa. E dentro desse muita coisa se chama tempo com os filhos, com família, com esposa, né? Tanto que a própria área médica ela é muito exigida do ponto de vista emocional, psicológico, né? E se tu for ver assim, a maioria dos médicos eles acabam se relacionando ou com outra médica, ou com um enfermeiro, ou com alguém da área da saúde, porque acaba entendendo e compreendendo como é que é o dia a dia do médico. A gente respira medicina 24 horas por dia, né? A gente respira paciente, hospital, gestão. Eu sempre digo que a área médica ela é muito ampla. Ah, mas eu não gosto de sangue, tu pode ir para uma outra área, eu não gosto de muitas vezes examinar o paciente, tu pode ir para uma área da medicina que não precisa examinar o paciente, mas só emitir laudos. Eu gosto do paciente, eu gosto de criança, eu gosto de velho, eu gosto de adulto, né? Então, assim, eu gosto de bloco cirúrgico. Então, dentro da área médica, tu tem todas as possibilidades. Basta espectro, tu querer. Né? É muito grande. Então, mas tu tem que tu tem que entender que é uma vida de doação. Tu tem que entender que é uma vida que ela não vai ser mais tua. Ela é Sim. a tua vida, né, doada para a área médica, para as outras pessoas. Seja ela na gestão, seja ela na parte assistencial. Então, isso te toma uma boa parte, né, do teu tempo, da tua família, e eles precisam entender muitas vezes isso, e a gente sacrifica muito, né? E eu, como pai de trigêmeos, né, 3 meninos... Me conta essa história, que susto!
é um desafio triplo, digamos assim. Tu sabes que estava como diretor do hospital de Rio Pardo, e a minha esposa é advogada, morava em Porto Alegre, nós estávamos Aham. começando o nosso, recém tínhamos casado, e eu sempre falei para ela o desejo da gente ter uma família, ter filho, né? E, bom, né, começamos a botar em prática isso, e quando viu, ela engravidou e estava tudo certo, ok, só que tinha uma surpresa, né? Não era um nem dois, eram trigêmeos. Então, de forma Qual é a muito. probabilidade de nascer um trigêmeo? Tu sabe que ontem, olha que pergunta interessante essa tua, Chicão. Ontem o meu filho, né, tava com o celular na mão e a gente conversando sobre isso. A gente viu a probabilidade, né, de nascer trigêmeos. É de Ah, 0,0. ó, deu uma penduradinha. Voltou. Alô? Voltou. Opa! Alô, voltou. Alô? 0,0? Pode continuar. 0,0. 0,06% é a probabilidade de ter uma gestação trigemelar de forma natural, que é o que foi a nossa, né? Às vezes as Porra, pessoas cara, perguntam, pô, mas foi inseminação? 0,06%, né? Sim, sim. 0,6%. Então isso seria 0,0006, né? É. Tá na casa Então, do milhar negativo, vamos chamar é. assim. Então assim, Que tem legal. histórico na família da minha esposa, né? De gemelar, não trigemelar. Mas então foi um susto, né? Fui quase eu infartei naquele momento ali. Né? Não, Mas é pois um desafio, ó. Hoje os meninos já estão aí com 8 anos de idade, então já está um pouco mais fácil, enfim, é uma linha de produção dentro de casa, né? Eu digo que eu não tenho uma família, eu tenho uma ONG, né? Sim, é uma É uma gincana. empresa, é mais gincana. Cada vez que tu vai sair, tu tem que fazer uma gincana. Pega isso, pega aquilo, Ah, pega isso, pega aquilo. com, com, E aí cer vai. com certeza, com certeza. Mas, cara, interessante isso, esse vínculo que tu fizesse, né? E tu transmite isso, Fux, na tua expressão, na tua felicidade, no teu sorriso, porque o esporte é saúde, né? Eu sou professor aqui da educação, da Faculdade de Educação Física, na cadeira de empreendedorismo e gestão de negócios para os atletas. E aqui a gente tem muito atleta na Faculdade de Sergipe Olímpico, né? Os caras estão medalhista olímpico. O próprio Yarley foi meu aluno, a esposa dele. E e essa noção da saúde dentro, com o esporte, o esporte está dentro da área da saúde, né? E a gente tem, então, todo esse mecanismo, eu acho que isso te traz um diferencial, porque tu tem uma energia, né? O cara que trabalha que veio de uma origem esportiva sabe o que é a luta, né? E a luta dentro de campo, uma equipe, então tu tem a equipe do bloco cirúrgico, tem a equipe do hospital, para quê? Para salvar uma vida, né? Para ganhar uma partida, muitas vezes. Então, essa analogia entre o esporte e a nossa vida é algo que fica presente. E além de ter que estar bem, ter que ter energia para conseguir fazer as coisas, dá para ver que tu é um apaixonado por isso, né? Porque esse sorriso que tu leva, essa tranquilidade que tu transmite na maneira de ser, porque os perrengues são grandes, né? Os perrengues são sérios, normalmente, são críticos. Como é que é lidar com isso, não perder a naturalidade, não perder o bom humor? Porque normalmente o médico vai enturrando, né? Ele vai, a gente, o cérebro da gente vai endurecendo com o passar do tempo, vai ficando mais difícil de ser flexível, né? Mas como é que tu lida com isso, Fux? A capacidade que a gente tem que ter, né? Capacidade, seja ela de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de entender a dor do próximo, né? É o que nos torna ser humano, né? Já dizia o ditado, assim, quando tu for tocar numa outra pessoa, né? Seja outra pessoa, né? Não seja uma máquina, não seja algo mecânico. Então, quando a gente Muito bonito isso. tá num, Gostei. tá num atendimento médico, a gente, e eu sempre digo assim, para o médico, para o padre, para o delegado, a gente não pode mentir, né? E a gente tá, muitas vezes, com o ser humano ali no pior momento da sua vida, né? No momento de dor, no momento de angústia, no momento de sofrimento, e a gente não pode, né, ao mesmo tempo, ser frio, né, e nos afastarmos daquela situação, e muitas vezes a gente também não pode
entrar com a emoção dentro daquela situação. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente busca de uma forma muito natural, né? De uma forma com que o tempo vai nos proporcionando essas experiências e a gente vai adquirindo isso. Mas dentro de um contexto que a gente, né, Brasil, que a gente está, e aí trazendo para a parte, né, de educação física, para a parte de esportes, para a parte de saúde, ainda a gente tem uma medicina, né, uma área que ela não trabalha com o preventivo, né, ela trabalha com o curativo, ou seja, é muito mais hoje a gente tratar aquele paciente que já infartou, tratar aquele paciente que já teve um AVC, que já tem uma hipertensão, uma diabetes, do que propriamente a gente pensar em prevenir isso, né? Talvez hoje os planos de saúde, o próprio SUS em si, ele esteja se dando por conta que cada R$ 1 que ele investe, né, ele poupa R$ 4 a R$ 5, né, lá na frente. Então, o entendimento disso, né, na saúde privada e na pública está sendo dado de forma, né, lenta e gradual. Mas eles estão entendendo que o prevenir, né, o ver que sai aquele mais paciente barato, muito mais barato, muito menos oneroso, né? Porque tu vai ter uma pessoa produtiva, uma pessoa que vai gerar impostos, vai gerar trabalho, vai ter vida ativa. E tu, no momento que tu sofre um AVC, que tu tem um infarto, aquele paciente ele vai ficar debilitado. Ele vai se encostar no INSS, ele vai ter vai ter que ter uma renda, né, que vai ter que sustentar ele, a família dele. Então, ou seja, hoje tanto a saúde privada quanto a pública, ela está entendendo, de certa forma, que é muito mais fácil, né, a gente prevenir, né, do que tratar o paciente que já teve o problema. Ou seja, e para isso, a gente tem que ter uma mudança de pensamento, uma de mudança de mindset. característica, uma mindset, Exato. que é o quê? Tu elevar tu proporcionar, né, para a tua vida um momento que tem que ser um exercício físico de 20 a 40 minutos por dia, 6 a 5 vezes por semana, ou seja, isso se tornar algo, né, diário, cotidiano, entrar dentro da cabeça da pessoa e ela entender que isso vai fazer parte dela e pensar a médio e longo prazo, tu consegue entender que as coisas vão melhorar e tu vai chegar com 60, 70, 80 anos de vida, com uma qualidade de vida aceitável, brincando com teus netos, com teus bisnetos, ou seja, tudo está relacionado. A saúde física, a saúde mental, né, o bem-estar com a prospecção de uma vida com mais qualidade. Né? Hoje em dia a gente está vivendo mais. Claro, às custas de muitas medicações, às custas de muita tecnologia, uma tecnologia que custa caro, mas a gente está, digamos assim, trazendo a essência, né, que é o exercício físico, a boa alimentação, as boas práticas, né, para que isso, junto com a tecnologia que a gente tem, nos leve a 80, 90 anos, né, com uma qualidade de vida. Porque também não adianta tu chegar com 60, 70 anos de idade, né, e tá lá sequelado de AVC, um pós-infarto, né, então, ou seja, não adianta nada disso. O que adianta é realmente tu plantar na juventude e vir colhendo com o passar dos anos. Não, isso é muito legal. E tratar isso naturalmente, né? Eu acho que esse é o grande desafio que me chama a atenção na Promed, quando a gente fala de uma empresa humanizada, né? Porque tu ouve muito discurso, né, em relação a isso. E na verdade, não, tu precisa. Ó. Vamos falar um pouco da Promed, eu pedi para colocar aqui as lâminas. Então, aqui, né, a Promed é a empresa que a mais antiga, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, dentro dessa área, de 1999, né, começou a trabalhar com isso. Um abraço ao nosso querido diretor, CEO Ferdinando, né, que provavelmente vai assistir aqui o programa. A empresa, a maior empresa do Sul, né, da região sul do Brasil, focado aqui. Então, estamos aqui com soluções de saúde, gestão do corpo clínico, gestão da qualidade, segurança, eficiência operacional, gestão por resultado.
Como é que tu vê a Promed aí? Se tu quiser comentar falar alguma coisa da Promed enquanto ele está rodando aí as especialidades e como é que a Promed entrou na tua vida, Fux? Bom, a Promed eu tenho uma paixão por essa empresa, né? Porque hoje em dia, se tu for ver, tu tem muitas empresas relativamente pequenas, né? Mas a Uhum. Promed ela é a única que realmente ela te entrega uma solução em saúde. Ela te entrega resultados, ela te entrega eficiência, ela te entrega qualidade. E hoje não basta somente, né, prover uma escala médica. A gente sabe, a gente entende que trabalha na área, a gente entende que o prover uma escala médica hoje já não é mais o suficiente para um hospital, né? E tu tem que trabalhar aquele corpo clínico, tu tem que ter uma condição, né, de fazer com que aquele profissional que está na linha de frente evolua do ponto de vista assistencial e entenda qual é a cultura daquele hospital que ele está trabalhando. Eu pego um exemplo bem prático, né? Nós estamos no maior Isso. hospital da Serra Gaúcha, que é o Hospital da UX, um hospital referência, um hospital escola. Né? Nós estamos em mais de 80% das áreas desse hospital, desde a emergência adulto, pediátrica, passando pela UTI adulto, UTI neonatal, UTI pediátrica, radiologia, obstetrícia. Ou seja, é um hospital que é referência na Serra Gaúcha, né? Exemplo de superávit, né? Tratando-se de uma saúde não suplementar, não privada, né? Uma saúde pública. Ou seja, nós estamos ali entregando soluções em saúde, nós não estamos entregando somente uma escala médica. Ali a gente tem um acompanhamento desses profissionais que ali estão, um acompanhamento de qualidade, de eficiência, né, de uma entrega, né, um produto que ele seja de forma que seja passado ao paciente de forma adequada, que ele entenda que dentro daquele hospital ele tem uma cultura que ele tem que seguir, né? Da mesma forma que estamos dentro da Santa Casa de Porto Alegre, que é uma instituição centenária, né, com mais de 250 anos, fomos a primeira empresa a entrarmos, né, de forma terceirizada, com um serviço médico terceirizado dentro da Santa Casa de Porto Alegre. Então, partindo desse pressuposto, e eu que fiz a minha formação dentro da Santa Casa, na cardiologia, Uhum. e aquilo ali era a Santa Casa por si ela era um reduto muito fechado, né? E aí no momento que Uhum. eles abrem a possibilidade de uma empresa médica, né, trazer os seus médicos, colocar os seus médicos ali, né, é porque elas realmente confiaram na empresa Promed, elas entenderam que a empresa é uma empresa séria, que tem esse acompanhamento, e estamos ali, e dentro da área que a gente está, que é na obstetrícia e na pediatria de Santo Antônio, que são duas áreas extremamente valorizadas do ponto de vista médico, né, eles conseguiram entender que aquilo que a gente entrega tem qualidade, né, tem performance, porque não adianta tu entregar um serviço médico, né, com um custo operacional muito alto. Tá? Hoje a gente fala muito, né, em custo na área da saúde, que é o que realmente as operadoras, o próprio SUS vem batendo muito. Então a empresa Promed ela se preocupa com isso. Então ela é um case de negócio, né, o que a gente tem na Santa Casa, o que a gente tem na UX, né, são o Hospital do Círculo também, que é um hospital 100% privado, com o plano, né, do próprio Círculo, com a operadora do Círculo, que é a segunda maior operadora do estado, depois da Unimed. Então, assim, nós temos um know-how hoje, né, que nós conseguimos fazer uma entrega de qualidade, né, com comprometimento, né, com eficiência e um baixo custo, né? E Sim. isso tu tem que ter um estofo, né, Uma do retaguarda. ponto de vista exatamente do ponto de vista de acompanhamento psicológico, acompanhamento financeiro, acompanhamento de performance, de qualidade, de educação médica continuada, né? Então, assim, não é qualquer empresa que tem isso, tá? Então, eu É verdade, é custo a verdade. dizer Eu que tenho. a Promed ela chegou num nível que a gente consegue entender, né, de entrega para seus clientes muito acima do que o mercado
hoje vem apresentando, Percebendo né? até, apresentando e Exatamente, percebendo também. É um exato, desafio, né, Fox? exatamente. Porque o que me chama a atenção justamente, né, nessa relação da empresa, primeiro, vamos colocar assim, é a segurança jurídica sobre o processo. Tá? Eu fico realmente, né, tu tem uma mulher que é advogada, aquilo que tu falou, tu sabe a importância disso, mas realmente, né, os contratos têm que ser bem feitos, tem toda uma legislação que precisa ser cumprida, e isso tem uma responsabilidade tributária fiscal de grande importância. Então, né, o Ferdinando sempre está acompanhando as leis, Brasília, entendendo qual é o processo que tá sendo feito, porque muitas das soluções da área da saúde, que é um dos elementos da Constituição que a área pública precisa entregar no Brasil, né, e que muitas vezes não consegue entregar, e então surge necessidade no mercado de outros players, né, a gente chama assim, para que possa complementar essa área de prestação de serviço necessária à população. Então, essa segurança jurídica dessa relação, né? Não é pouca coisa, mas sim, o médico o hospital entender, ou a clínica, ou o posto de atendimento entender que por trás disso tudo tem uma segurança jurídica responsável na forma de fazer. A segunda é a gestão do próprio médico, tá? Que me chama a atenção, porque, cara, aquilo que tu falou, o especialista ele está muito concentrado em atender o paciente, aquilo que tu dedica a tua vida. E às vezes tu deixa aquilo que tu falou, um pouco a tua família, um pouco as tuas coisas de lado, a tua própria saúde de lado, né? E a Promed cuida disso. Me chamou muita atenção na visita que a gente fez, quando a gente levou a doutora, né, a intensivista pediatra lá para Caxias, o cuidado, né, de onde é que ela ia morar, como é que ela ia fazer, com quem ambientar ela e cuidar da vida da pessoa nesse sentido, né? Não como uma obrigação, mas sim como um entendimento daquilo que tu falou, pessoa para pessoa, né, Fux? É uma pessoa que está ali. Então, se ela vai estar participando do meu time, eu tenho que estar cuidando dessa pessoa, como é que ela está fazendo. E, por fim, então, essa gestão do médico em relação às suas atividades profissionais, né, das melhores práticas, vem a questão da gestão e dos indicadores, né? Ou seja, tu poder comparar com as melhores práticas, porque senão, né, a gente fala que o tripé da sustentabilidade é o ambiente, a pessoa e o financeiro, né? Então a Promed consegue ter esse tripé de uma forma muito, vamos chamar assim, prática, e que tu falou uma palavra importante que todo mundo fala. Eu atendo empresas nos Estados Unidos agora que eu aprendo muito com eles, que eles fazem predição de comportamento na internet, né? Aceleração de vendas online, e eles falam muito sobre essa palavra que tu falou, a entrega. Se a entrega foi bem feita, o processo está correto. Se a entrega não foi bem feito, então a Promed cuida do NPS, Network Promoter Score, a capacidade do paciente ou das pessoas interessados, os stakeholders, falar bem do processo da Promed. Então, nós temos um nível de NPS altíssimo, se tu comparado com as melhores, né, práticas em relação a isso. E é engraçado porque muitas vezes tu quer a curto prazo, mas isso tu mede a longo prazo na relação. Por isso que essa relação de tempo que a Promed está dentro dos hospitais, dos seus clientes, né, normalmente são duradouros, já estão há muito tempo para. Por quê? Porque aquilo que tu falou, além de fazer uma boa atuação de urgência, também de prevenção na prática da medicina hospitalar, vamos chamar assim, ou da gestão da medicina hospitalar. E me fala um pouquinho das tuas especializações, quando tu foi mais para esse lado de gestão, e na verdade é quase como o médico seria o atleta do futebol, né? O gestor já é o técnico, né, Fux? Me fala um pouquinho dessa questão de transição, porque tu joga e é técnico. Como é que fica esse mindset de Não estar é, nos dois não é, lados? não, não é algo fácil. Se for parar e pensar e perguntar para os médicos, né, o que ele prefere, ser gestor, ou ser somente médico. A maioria dos colegas eles acabam correndo dessa parte de gestão, né? Por quê? Porque a gente não é talhado para isso. Infelizmente a gente, na nossa própria formação, a gente formado para tratar doença, para cuidar do paciente simplesmente.
né, e fazer a prescrição médica, enfim. Entrou na parte de gestão, né, de comportamento, de processo, de aculturamento em relação ao hospital, ao ambiente que ele trabalha. Muitas vezes a gente se assusta e não, isso aqui não é para mim. Eu já sempre fui um pouco mais diferente, assim, eu sempre gostei dessa parte de gestão, de processos, né, e hoje em dia é o que muito está se falando, né, dentro dos hospitais onde a empresa está. Então, isso é uma questão de perfil, né, quando tu tens um profissional que ele consegue atuar do ponto de vista assistencial, médico, né, no cuidado para com o paciente, e ele consegue ter esse olhar de gestão, né, integrada dentro de um hospital, ele se torna uma pessoa diferenciada. Não é todo mundo que consegue fazer isso, até porque são tarefas distintas, né, com pesos realmente grandes, assim, porque além de ter que atender o paciente, cuidar do paciente, né, tu tem que entender de toda a logística, de todos os processos, né, que fazem com que a coisa aconteçam lá realmente no chão de fábrica. Então, acho que dentro das especializações que eu fiz ali, que foi gestão médica, gestão hospitalar, né, auditoria médica, gestão de pessoas na área da saúde, eu fui captar ferramentas, né, para eu me tornar uma pessoa, um gestor melhor. Né? Eu, como médico, eu sei das minhas capacidades, sei das minhas limitações, mas como gestor médico, né, a gente vai trabalhando isso. São praticamente 16 anos aí de formação na área médica, né, que a gente está dia a dia, né, na linha de frente, na parte de gestão, e eu sentia essa necessidade de buscar esse aprendizado. E eu fui à luta, né? Fui à luta, fiz as minhas especializações, minha pós, entendeu? Então, assim, acho que as portas, o mercado dentro da gestão médica, ele é um mercado muito carente desse tipo de profissional. Tanto que a parte de enfermagem, se tu for ver, a enfermagem ela tem uma formação muito mais de gestão, né, do que a própria faculdade de medicina. A faculdade de enfermagem ela te dá esse suporte melhor. Tanto que a maioria dos gestores na área de saúde são enfermeiros. Né? Sim, Algum que sim. outro fez medicina ou fez uma área de administração hospitalar, né? Mas a maioria deles são enfermeiros, porque trazem sua essência isso. E a parte médica, ela fica deficitária nesse ponto. Então, se tu não batalhar, se tu não correr atrás, não procurar se aperfeiçoar, melhorar a tua caixa de ferramentas, isso tu vai ficando para trás. Então, é um desafio diário. Além de tu ter que estudar os avanços, né, da medicina, tu tem que estudar os avanços na parte de gestão médica, né, que são duas coisas extremamente, não digo que são opostas, né, mas é tudo em prol do paciente. Mas no momento que tu começa a entender as duas áreas, tu vê que são áreas extremamente com conteúdos muito abrangentes, com uma demanda de mercado, uma pressão de mercado muito forte, né? Porque tu tem uma área SUS que ela sempre foi deficitária e tu tem uma área privada que hoje, pós-pandemia, ela acaba sofrendo muitas consequências ainda de aumento de preços de medicação, de insumos, e isso se reflete, né, no atendimento médico ou na entrega, na experiência do paciente quando ele entra numa emergência ou dentro de uma área específica dentro do hospital. Então, nós como gestor médico, a gente tem que ter esse olhar integrado para que a gente possa fazer dessa experiência do paciente a melhor possível dentro do hospital. Quando tu fala sobre isso, né, me vem muito essa parte do ecossistema que tu está dizendo, e a gente usa muito essas palavras novas, né? O ecossistema, ele se retroalimenta, como tu entrar numa floresta ali, né? A biodiversidade vai funcionando, então tu tem o vigia, tu tem o servente, tu tem o pessoal da nutrição, tu tem o pessoal da fisioterapia, tu tem o pessoal da enfermagem, tu tem vários profissionais ali nesse ecossistema. E eu gosto de falar muito sobre isso, porque se o ambiente é bom, né, as pessoas se sentem bem. Né? A gente acha que a gente domina o ambiente. Não, o ambiente tem muito mais influência sobre nós do que a gente imagina. Né? A gente poder estar num ambiente saudável. E tu poder trabalhar isso
esse ambiente, para que esse ambiente traga coisas boas, facilita a vida de todo mundo. E isso realmente é aquilo que você falou, é um dom, né? E eu até anotei aqui uma questão. Uma das coisas que são dilemas na medicina ou até na consultoria, muitas vezes tu sabe qual é o problema do outro, né? E tu sabe, aí tu vai prescrever o que o outro deveria fazer, mas às vezes é difícil o outro cumprir em relação a isso, né? Como é que é? Porque eu tenho falado com bastante médicos e eles ficam impressionados com esse tipo de coisa. Cara, a gente explica, sabe qual é o problema, sabe qual é a solução do cara, só que o cara não consegue praticar o que a recomendação te dá, né? Coisas do ser humano, né? Coisas do ser humano, né? Essa resistência, eu quero fazer do meu jeito. Então a gente tem que ter uma habilidade muito grande para fazer com que essa jornada, né? Essa trilha que é o paciente, o profissional, seja toda ela integrada dentro de um sistema que se retroalimenta para que ele possa realmente sair de uma forma harmônica e uma forma sempre com uma melhoria contínua em relação a isso, né? Então, como é que é isso, essas frustrações, muitas vezes, do dar tempo ao tempo, Fux? Como é que funciona isso para tu mexer com uma cultura? Porque a gente sabe que muitos hospitais, é fácil o hospital se descontrolar, né? E tem que nem a gente fala na agricultura, vem uma praga, é fácil, pode vir. Então, tu tem que ter mecanismos, muitas vezes, de prevenção em relação a isso. E a área da saúde, só para me completar, é uma das áreas que mais regulamentação tem, né? É a Anvisa, cara, tu passar por todas as especificações técnicas que a área de saúde tem. Eu implanto programas de qualidade em algumas empresas. Cara, a área de saúde é muito mais complexa do que qualquer programa de qualidade, né? Como é que Eu tu digo vê que essa... eu digo que é uma empresa, o hospital em si, ele é uma empresa que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E são É várias uma empresas loucura. dentro de uma empresa só. Porque tu tens a área da emergência, que funciona 24 horas, tu tem a área da lavanderia, tu tem a área do bloco cirúrgico, tu tem a área da internação, tu tem a área da nutrição, tu tem a área da radiologia, tu tem a UTI, ou seja, são várias empresas dentro de uma só que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E cuidando de pessoas. Então, assim, mas e o médico? O médico é uma peça como qualquer outra dentro desse ecossistema. Né? Às vezes eu sempre digo assim, gente, a importância do pessoal da limpeza, ela é tão importante quanto o próprio médico, tá? Porque se ele não limpar direito, vai gerar um processo de infecção dentro do hospital, o que vai afetar diretamente o paciente. Se o médico, por sua vez, não fizer uma prescrição bem feita, também vai gerar problema. Se a fisioterapia não fizer uma fisioterapia bem feita, também vai gerar problema. Ou seja, cada um tem que ser excelente em sua área. E aí, dentro daquele contexto que a gente tem do médico ser uma pessoa diferenciada, né? Eu não trato isso, né, como sendo diferenciado. Eu digo assim, o médico ele tem que, o que ele faz? Ele vende saúde? Não, o médico não vende saúde. O médico ele vende confiança, ele passa confiança para o paciente. E aí dentro dessa confiança que ele passa para o paciente, né, tá o convencimento dele, tá a capacidade que ele tem de explicar para o paciente, né, como ele deve tomar a medicação, como ele deve cuidar da sua saúde. Então, esse tipo de acolhimento, de entendimento que o paciente faz, né, que ele entende, que ele sai dali, ele vai tomar aquela medicação de 12 em 12 horas por 7 dias para tratar aquela infecção que ele tem, está muito mais relacionada à nossa capacidade, né, médica de fazer com que aquele paciente entenda, e isso vai desde aquele paciente que tem uma dificuldade de entendimento, né, de saber ler, saber escrever, até aquele paciente que simplesmente tu explicou uma vez, ele vai entender. Ou seja, a gente trabalha dentro, né, da especificidade daquele paciente. Eu sempre digo assim, a medicina está se tornando extremamente objetiva no que tange a o dia a dia daquele paciente que está na tua frente. Quem é o mais importante? É aquele paciente que está na tua frente. Por quê? Porque ele é um paciente que muitas vezes ou ele dorme tarde, ou ele acorda cedo, ou ele tem uma vida mais regrada ou menos regrada. Então tu vai tentar adaptar aquele tratamento, né, para aquele paciente.
Existe a receita de bolo pronta? Existe, mas a receita do bolo ela também tem que ser muitas vezes customizada para aquele fogão, para aquela panela, né, para aquele paciente. Então, assim, dentro de um contexto que hoje a gente está muito mais preocupado, né, em fazer uma entrega de simplesmente eliminar aquela fila que está lá esperando, que tem 7, 8, 10 pacientes lá fora, pressionando para que o médico atenda mais rápido. Eu sempre falo isso para meus colegas, eu digo, olha só, o paciente mais importante é aquele que está na tua frente naquele momento. Esse é o paciente mais importante que tu tem. Então, dentro de todo esse processo que a gente conversa sempre e tenta passar essa experiência, desenvolver o médico, né, a fazer um atendimento integral, a procurar entender como é que é o dia a dia daquele paciente, passa muito por nós isso, Chico, no sentido de ele ter uma aderência adequada ao medicamento, tu entende? Então, no momento que o médico conseguiu transmitir isso para o paciente, tu pode ter certeza. Ele vai tomar o medicamento de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, por 7 dias, por 6 dias, ou aquele tratamento que vai se tornar para o resto da vida, os antihipertensivos, o diabético, entendeu? Então, assim, tá muito mais na capacidade do médico, né, entender o dia a dia, compreender a necessidade desse paciente, do que propriamente o paciente entender aquilo que o médico está falando. Eu fico impressionado, Fux, porque isso aqui, né, vai se interlaçando a educação, ou seja, o ensino, o conhecimento, né? O que tu está falando, na verdade, é o mindfulness, né? O quanto a capacidade de se concentrar na pessoa da frente e poder transmitir com uma comunicação clara, sincera, objetiva, para as melhores práticas, aquilo que toque realmente o coração, a emoção da pessoa. E eu gosto muito dessa frase, essa palavra que se chama anamnésia, né? Quando tu vê todo o ciclo da vida do cara dentro de uma determinada, porque às vezes o cara não percebe, mas um mau hábito, alguma coisa que está ao redor dele, vai influenciando na sua doença crônica ou então na sua dificuldade. E essa questão de tu conseguir focar isso e tá observando, ao mesmo tempo eu tenho que estar. Conteúdo e contexto, né? Esse chaveamento mental de mindset do profissional e como tu estás fazendo. Uma hora eu estou olhando o paciente, uma hora eu estou olhando o ambiente, uma hora eu estou olhando o paciente, uma hora eu estou olhando o ambiente. Acaba fazendo com que o médico, eu acho que como os pilotos de avião, tá? Eles têm um mindset diferenciado, porque essas conexões elas são meio que diretas, são meio intuitivas, pela repetição que tu já vê de tratamento das pessoas ou de buscas das melhores curas, as melhores práticas da medicina. E, Fux, nós já estamos conversando aqui há quase 45 minutos, então nós estamos aqui já indo para o encerramento. Vamos falar de futuro, vamos falar de medicina vanguardista aí. O que vem pela frente aí? Como é que a Promed está olhando isso tudo aí, sempre com muita cautela, com muita segurança, né? Porque de aventura a gente já viu muitos se darem mal e ter todo esse tempo, desde 1999, né? A Promed está no mercado aí, não é pouco tempo, nós estamos falando aí já de 25 anos, um quarto de século, um quarto de século, vindo para 26 anos. Então, como é que se dá essa evolução tecnológica? Porque ontem realmente eu fiquei impactado com o cara que desenvolveu o scanner, falando da inteligência artificial e dessas melhores práticas, né? De tu ter holografia para aprender, para ver as questões que estão acontecendo e tornar isso uma prática realmente que vai desenvolver a longevidade do ser humano, né? Porque isso está mostrando aqui quantas pessoas já estão aí com. Aliás, nós vou tentar entrevistar uma das pessoas mais velhas do mundo, tá? Que tem 112 anos, estou tentando fazer aí, para a gente poder perceber, quero ter essa experiência no mindset aqui. Mas como é que se dá essa tecnologia nova aí? Como empresa, a empresa Promed, a gente vem acompanhando a evolução do mercado e o mercado hoje, ele exige, né, que tu faça
esse desenvolvimento tanto de inteligência artificial, telemedicina, baixo custo operacional, efetividade, né, desenvolvimento de novas habilidades médicas, né? Então, assim, a empresa como um todo, ela vem acompanhando, né, esse desenvolvimento tecnológico que vem acontecendo absurdamente nos últimos 10, 15 anos aí, né, que é algo que eu vou te dizer, é necessário, não tem como a gente recuar disso, né? Apesar da medicina ela ser algo extremamente tradicional, mas ela está evoluindo como um todo, principalmente naquilo que tange a diagnóstico por imagem, a diagnósticos mais assertivos através de inteligência artificial, a própria telemedicina, com a evolução, né, de especialidades que tu vai levar para áreas mais remotas, tanto do Rio Grande do Sul, a nível Brasil, a nível mundo. Ou seja, ou tu se adequa a essas novas tecnologias, ou tu vai ficar estagnado e tu vai parar no tempo. Como somos uma empresa com mais de 25 anos aí de mercado, né, e se perpetuando, né, cada vez mais nos grandes centros, nos grandes hospitais, eu vou te dizer que assim, nós estamos acompanhando isso, evoluindo do ponto de vista de mindset médico, né? E aí a gente está entendendo que hoje o mercado exige que tu tenha uma cadeia, né, de aprendizado médico. O mercado exige que esses profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho já venha com uma certa estabilidade, seja ela emocional, seja ela técnica. Ou seja, nós como empresa, nós estamos preocupados com isso e estamos desenvolvendo métodos para fazer com que esse profissional saia cada vez mais preparado, né? Do ponto de vista de faculdade, do ponto de vista de residência médica. E a empresa hoje, ela vem focando principalmente nisso, no desenvolvimento, né, do conhecimento médico, né, baseado em novas especialidades, em novos cursos, que vem fazendo com que o médico se sinta mais seguro para fazer o atendimento desses profissionais, dos pacientes. Então acaba acontecendo que ou o mercado, ou você se adequa ao mercado, ou o mercado ele vai te derrubar. Então, do ponto de vista de inteligência artificial, do ponto de vista de evolução médica, novas práticas, e tudo isso acaba acontecendo, acaba fazendo com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? E dentro da Promed nós temos essa necessidade de ficar evoluindo, porque isso é também uma expertise da empresa, isso é uma necessidade da empresa, né? Haja vista praticamente um quarto de século aí dentro do mercado. Então, se nós tivéssemos uma mentalidade mais retrógrada, nós não estaríamos hoje no mercado tão competitivo que é a da área da saúde. Então, assim, nós estamos evoluindo muito, né? Em inteligência artificial, em telemedicina, em acompanhamentos, né? Através dos profissionais, com aulas, com aprendizado, com toda essa expertise que a gente tem dentro do nosso grupo Promed. Fox, eu queria agradecer aqui, nota 1000, tá? Eu acho que deu para a gente fazer. Na verdade, isso é um dínamo, né? Vocês estão, né? Nós vamos incluir junto aqui, nós estamos construindo realmente em constante evolução, aquilo que tu disse, né? Eu tenho que olhar passado, presente e futuro, eu tenho que olhar financeiro, ambiente, pessoa, eu tenho que olhar, né, a doença e o comportamento do que está sendo, eu tenho que olhar a prevenção, ou seja, são várias dimensões de universos paralelos sendo trabalhados ao mesmo tempo e se conectando. E isso é muito legal dentro da Promed, o zelo que cada um tem na sua área e na construção do seu foco. Essa correlação de tudo isso, esse respeito de confiança e de encarar o problema com seriedade, com responsabilidade, né? Porque a gente pergunta, eu gosto muito dessa frase, o que falta para o ser humano, né? É o respeito, né? A gente nota respeitar a ideia do outro, é o respeitar pela cultura do outro, e isso dentro da Promed é uma coisa que a Promed transmite, o respeito, o profissionalismo, a confiança que faz na sua atuação profissional. Tá? Parabéns, obrigado por estarmos juntos aí
empreitada, o desafio é grande, é construído, a expectativa sempre é maior do que a realidade, né? Mas a gente sabe que uma semente bem plantada, né? Bem fundamentada, ela dá frutos, e isso eu tenho certeza que é um dos grandes elementos da Promed. Deixa uma mensagem final aí para todo mundo aí, para deixar uma palavra de otimismo para final do ano aí. A gente iniciou, né, esse episódio falando em trabalho e vamos fechar, né, falando em trabalho. O trabalho devolve, né? O trabalho devolve. Tu trabalhando, o trabalho ele te devolve. E eu sempre, como pessoa, como parte da empresa, a gente tem uma premissa de que se tu plantar maçã, tu vai colher maçã. Se tu plantar capim, tu vai colher capim. Então, tudo na vida é uma questão de plantar e colher, né? Então, o que a gente espera agora de 2025 é que seja um ano com muito mais desafios do que 2024 já foi, né? Que a gente continue evoluindo como empresa, como pessoas, como equipe, né? E dentro de tudo isso, a educação continuada médica, a inteligência artificial, a telemedicina, seja aí nossos alicerces para que a empresa dê esse salto, né, que já vem dando, principalmente pós a pandemia aí. Então a ideia é que a gente faça aí um 2025 que tenha aí uma perspectiva de crescimento muito alta. Deu uma falhadinha aqui, pessoal. Com uma expectativa de crescimento aí cada vez maior. Querido, então eu queria agradecer aqui, vamos encerrando mais um Mindset, né? 161º programa, 161, que é um número já, né? Porque eu quero ver se em 2025 eu escreva um livro sobre essa experiência, sobre a experiência de consultoria. Eu tenho visto muitas pessoas, acho que também vocês da Promed, tu também deve estar na hora de escrever, porque deve ter cada história interessante, e a gente poder deixar perpetuado isso para os outros pode ser uma coisa interessante, né? Para que depois, no futuro, os netos leiam um pouco, tenham informações sobre o desafio que a gente fez, que a gente teve, né? Para poder, no nosso momento, deixar o mundo melhor. Eu deixo essas palavras aí como reflexão de final de ano, né? Que muitas vezes a felicidade a curto prazo é o prazer, mas a médio prazo é o engajamento. Agora, a longo prazo, com certeza, é o significado. Isso monges e cientistas concordam, que a gente tem que saber trabalhar essas dimensões a curto, médio e longo prazo. Que a gente possa conviver sempre num ambiente bom e que a gente esteja preparado aí para ter um bom Natal com nossos familiares e desejar um bom final de ano e que 2025 seja, né, melhor que 2024 e pior que 2026, né? Sempre melhorando, tá? Verdade. Gente, fiquem com Deus, estão aqui. Muito abraço. Grande abraço. Então, deixando aqui, encerrando a nossa ficha técnica, agradecimento aqui para o pessoal dos nossos patrocinadores, Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento, móveis do bem, móveis para toda a vida, aí, Bendita Decor, porque o seu ambiente merece ser bendito. Estou vendo que o teu ambiente está maravilhoso aí, né, na residência do sogro. Eu estou aqui também na minha casa, que eu amo, ao lado da Sojipa aqui, e os nossos patrocinadores, Kia São Motors. Quer comprar seu carro, quer comprar sua moto, vai na Kia São Motors, fala com o Jeff, que o cara é bom de negócio. Método Soluções de Engenharia, olha que a engenharia é mais do que construção, engenharia é solução, tá? E eu fico impressionado com... Aliás, a engenharia tem muito a ver com a área médica, né? Tem evoluído muito dos equipamentos nessa coisa toda. E a Promed, serviços médicos, cuidando da sua saúde, cuidando do seu hospital, cuidando da sua gestão, com segurança jurídica, harmonia entre as relações e uma jornada espetacular do paciente, tá? Que a gente consiga ter bons frutos e que cada vez nos tornamos melhores, tá? Fiquem com Deus, grande abraço, fechamos aí. Valeu, Fux, até de tarde aí, ó. Vamos lá. Abraço. Abraço.